Oi, gente! Cheguei para nossa terceira live da semana. Vem cá maquiar, aonde eu compartilho um pouquinho, né, da minha experiência com maquiagem. E hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer aqueles olhos mega esfumados, como escolher a sombra ideal, como você pode fazer os olhos bonitos, elaborados, usando sombras diversas, sombras com valores acessíveis, e aí você vai ver como é super fácil. Basta você praticar e ter um pouquinho de paciência. E hoje eu vou fazer a make completa com vocês, vou recapitular um pouquinho da live de ontem, que foi de preparação de pele. E, gente, eu tenho que compartilhar com vocês o estado da minha pele. No momento, não está nos seus melhores dias. Por quê? Hoje eu usei maquiagem o dia todo. E vocês lembram que na primeira live, onde eu falei de cuidados com a pele, eu mencionei que quando eu uso muita maquiagem, eu sinto que a minha pele ela reage, ela fica mais oleosa. Pois bem, aqui está. Olha, ela tá bem oleosa, sabe? Tá com aquele aspecto mais oleoso. E aí, pra tratar, né, um pouco desse efeito, eu vou usar hoje, em vez de usar primer, hidratante, eu vou usar o BT Detox da Bruna Tavares, porque ele é um produto que ameniza esse aspecto, deixa a pele mais hidratada, mas na medida certa, sabe? Ah, que legal! Bis, qual é o seu arroba? Bispostela, é assim que fala? Ai, feliz em ter você por aqui. Diretamente da Espanha. Gente, essa iluminação tá legal? Eu acho que eu não curti muito esse ângulo. Acho que eu vou mudar. Vou colocar pra cá, assim. Acho que assim fica melhor. Acho que assim melhorou, né? Então, apliquei o BT Detox, que é um hidratante, né? São esses conta-gota. E agora eu vou aplicar a base, já para dar um up, né, nessa face. Vou usar hoje também a base da Visela, a mesma base que eu usei ontem com vocês na nossa live de preparação de pele. Só para lembrar que eu uso na cor 15. Se você tem a tonalidade de pele parecida com a minha, anota aí. Cor 15, base da Visela. E aí eu vou espalhando bem, vou dando as batidinhas. Sempre com o pincel kabuki reto. Qualquer base que eu aplico, eu sempre uso o pincel kabuki reto. Deixa eu ver a mensagem de vocês. A cobertura dela é boa? Sim, eu amo a cobertura dessa base. Ontem eu conversei com vocês, falei um pouquinho dela aqui, né? Eu acho que é uma base que adere super bem à pele. Fica com um acabamento muito bonito. Ó. E o legal é que você encontra uma variedade de tonalidades. E agora, o próximo passo, eu vou aplicar o corretivo. Também vou usar da Visela. Eu vou seguir o passo a passo que eu fiz ontem aqui junto com vocês. Ó, corretivo para iluminar. Fico aqui, aqui e aqui.
E agora vou espalhar com a ajuda da esponja. Esponja úmida, tá, gente? Eu sempre uso a esponja úmida. E aí eu já aproveito, ó, já passo aqui na pálpebra também. Minha pele é uma pele quente com subtom amarelo. Pra quem fica aí na dúvida. Ó, base eu uso na cor 15 e o corretivo na cor 9, na função de iluminar, que é para deixar com esse aspecto assim, ó, mais claro, iluminando o centro do meu rosto. A base e o corretivo pode ser aplicado com a esponja? Sim, pode ser aplicado com esponja. Vai depender muito do acabamento que você deseja e também da forma que você se adapta melhor, né? No caso, eu prefiro aplicar a base com o pincel e depois passar a esponja para aplicar o corretivo. Ó. E esse é o resultado. Deixa eu dar uma ajustada aqui na iluminação, que eu acho que ela está diferente dos outros dias. Aê, agora sim, Camila. Estava muito claro, estava estourando demais. Então, apliquei a base e o corretivo. E agora vamos aplicar o pó. Vou usar a técnica Baking, que é a mesma técnica que eu usei ontem. E vou aplicar o pó banana, que é aquele pó amarelinho, para selar esse produto em creme. Aí eu concentro esse pó aqui, ó, na área da olheira. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Sempre nos pontos onde eu quero iluminar. O pó que eu tô usando hoje, gente, é o pó da Fenty Beauty, na cor Honey. Eu gosto muito do acabamento dele. Mas o segredo mesmo é você encontrar um pó assim, ó, bem amarelinho. E aí, enquanto o pó, ele vai assentando, né? Ele vai cozinhando, eu digo assim, eu vou fazer o contorno. Ontem eu conversei um pouco mais a fundo sobre contorno, né? Compartilhei com vocês o contorno que eu tô usando no momento, que é dessa paleta da Black Radiance. E aí, eu uso um pincel assim, fofinho, pra fazer o contorno. Mas o segredo mesmo do contorno é ele pigmentar e ele entregar, né, a função, como diz o nome, que é contornar, no caso, o nosso tom de pele, que é a pele negra. E esse, na verdade, é o grande desafio, porque nós encontramos vários produtos, né, no mercado com essa função de contorno, porém, na maioria das vezes, ele não pigmenta exatamente como a gente deseja. Então, a minha dica é você ver a tonalidade, ver se é um tom assim, amarronzado, que fique bem bonito na sua pele, principalmente os tons quentes. E aí, se ficar ok, você pode usar e abusar. Mas uma dica para substituir o contorno é você usar também um pó mais escuro. Foi a dica que eu passei ontem. Então, fiz o contorno. Agora eu vou espalhar esse pó. Vem com o pincel assim, ó, fofinho de pó. E espalho por todo meu rosto, assim, ó.
Enquanto isso, deixa eu acompanhar aqui a mensagem de vocês. A base passa no pescoço? Então, na minha opinião, assim, se você encontra a base que é exatamente do tom da sua pele, não tem necessidade de você espalhar a base pro pescoço. Mas caso a sua base ela não seja exatamente do tom da sua pele e você vê a necessidade de uniformizar, de igualar essa tonalidade, aí sim você passa pro pescoço, né? Você vem trazendo assim, na verdade eu considero o resíduo, você não vai passar necessariamente a base no pescoço. Pode usar base escura para fazer contorno? Sim, pode usar base escura, pode usar corretivo mais escuro para fazer contorno. Funciona super. Porém, quando você trabalha com um produto líquido, né, ou cremoso, seja a base ou corretivo, você requer um pouco mais de técnica na hora de espalhar. Porque você tem que espalhar de forma que fique bem uniforme, que fique bem bonito, que fique com aspecto ao natural. Eu sempre menciono aqui com vocês, através das minhas fotos, né, através dos stories, que hoje eu tenho uma visão e um conceito da maquiagem, que é utilizar ela para realçar a nossa beleza. Então, quanto mais natural, quanto mais suave é esse produto, me dá esse resultado, né, é um ponto positivo na minha visão, sabe? Como maquiadora ou como influencer de beleza, eu busco hoje produtos que me deem esse resultado. Então, quando se fala de contorno, em creme, técnicas com muito acabamento, eu acho que requer um pouco mais de prática. Mas você pode sim utilizar aí a base, o corretivo para fazer o seu contorno. Agora vamos ao blush. Né, gente? Cadê o meu blush? Ah, não está aqui o mesmo blush que eu usei ontem. Mas vou usar aqui o meu queridinho de sempre, que é esse daqui da Ruby Rose, na cor B6. Que é esse tom laranjinha, que eu amo. Ó. Você dá aquele sorrisinho de metida. E agora, pra dar o toque final, né, gente, que não pode faltar, iluminador. E hoje eu vou usar... Cadê o iluminador? Ele estava aqui. Ih, gente, perdi o iluminador. Eu tinha pego antes de começar a live aqui. Vou usar o iluminador da Bruna Tavares, na cor bronze. O iluminador você aplica aqui, ó, no topo da maçã, logo acima do blush, com um pincel fofinho assim. Pode ser um pincel de esfumar, mas aqueles mais de gordinhos, sabe? Como esse daqui que eu tô usando. E aí você vai iluminando pontos que naturalmente eles já são iluminados. Que é aqui, ó, o topo da maçã, aqui a ponta do nariz, que são áreas onde reflete luz. Aqui abaixo da sobrancelha, aqui no vizinho dos lábios. E sempre de forma bem suave, gente. O segredo da maquiagem, além de você praticar, eu acho que é você ter leveza, sabe? Na hora que você vai fazer o esfumado, na hora que você for fazer o acabamento. Eu vou falar muito sobre isso agora no próximo passo, que nós vamos fazer os olhos. Hoje o tema é olhos, como fazer um esfumado, como fazer aqueles olhos elaborados com aquele degradê de cores. Então vamos lá.
Já preparei a pele junto com vocês. Gostaram? Gostaram da pele? Comentem aí o que vocês acharam. E agora vamos começar a preparar os olhos. Eu tenho uma dica que eu sempre compartilho, que é você usar um corretivo como base e como primer para os seus olhos. E eu acho isso muito prático. Vocês viram que na hora que eu tava espalhando o corretivo, eu já dei batidinhas assim nos olhos? Então, é basicamente isso que eu vou fazer agora novamente. Eu vou aplicar o mesmo corretivo que eu passei na minha pele, né, na minha olheira, e vou usar ele como base para poder pigmentar a minha sombra, para poder fixar a minha sombra e também para anular a tonalidade da minha pálpebra. Não é exatamente o meu caso, mas tem meninas que tem essa área da pálpebra mais escura. Então, seguir essa dica é muito importante para o acabamento da sua sombra ficar mais bonito, ficar com acabamento profissional, que é você anular a tonalidade da pálpebra, deixar ela com uma cor só. Qual a cor do corretivo? Vamos lá, gente. Agora pega aí a caneta, anota que eu vou recapitular com vocês todos os produtos que eu usei na pele antes da gente começar a fazer os olhos, ok? Vamos lá. Primer, hidratante, usei BT Detox, da Bruna Tavares. Base e corretivo, Visela. Base cor 15, corretivo na cor 9. Corretivo para iluminar. Pó banana Fenty Beauty na cor Honey. Essa embalagem bem maravilhosa, por sinal. E contorno eu usei paleta Black Radiance. Anotou? Anotado. E o blush, não podemos esquecer, né? Cor B6 da Ruby Rose, que é esse laranjinha que eu amo, 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 e não é de hoje. E iluminador, gente, já perdi o iluminador de novo. O iluminador bronzer da Bruna Tavares. Anotou? Anotou aí, gente? Olha, quem falou? A Paola pediu, salva a live. Eu comentei nos meus stories hoje que essa live vai ser única e exclusiva para você que está me assistindo nesse momento. Então você continua aí me assistindo, porque eu estou preparando algo muito especial no final dessa semana. Então vai ser muito importante você continuar aqui e acompanhar todos os dias, porque vem novidade aí. Então aguarde, porque hoje é um momento único, tá? Então fiquem aí, não sai daqui não. E agora, gente, vamos lá. Vamos começar a fazer os olhos. Já apliquei o corretivo, como eu falei, que foi a base, né? Pra mim começar a fazer esse esfumado. E agora chega o momento da gente escolher uma sombra pra dar início a esse esfumado. Eu sempre gosto de começar os olhos fazendo uma base pro meu degradê do esfumado, que é utilizando uma sombra opaca. Mas Camila, quando eu sei que a sombra ela é boa ou que ela é pigmentada? É fazendo exatamente o teste. É você pegando na sombra, sentindo, ver se ela vai pigmentar. Eu tenho aqui algumas paletas que são super pigmentadas e elas são internacionais. Querendo ou não, a gente deposita muito essa coisa de produtos internacionais são melhores. E sim, são muito bons, mas nós temos paletas nacionais que são tão boas quanto, por exemplo, essas paletinhas aqui da Ruby Rose, que eu amo. Então, ela fica assim, para com uma paleta, por exemplo, da Huda Beauty. Mas eu só sei testando mesmo. Eu vou fazer aqui um swatch pra vocês
de uma sombra da Huda Beauty, ó, essa daqui, por exemplo. Vocês viram que de primeira ela já pigmentou. Então aqui eu já tenho a certeza que é uma sombra pigmentada. E vou vir com essa sombra aqui da paleta Desert da Ruby Rose e vou fazer o mesmo swatch. Ó. É nítido que Huda Beauty pigmentou mais, porém o acabamento dessa paleta da Ruby Rose também é muito bom. Ó. Vocês conseguem ver, gente? Eu vou mostrar na prática, né? Pra ter mais sentido a coisa. Mas eu tô falando assim, de coração mesmo. Entre uma paleta da Huda e essas paletas, essas daqui, redondinhas. Da Ruby Rose, eu uso as duas tranquilamente. Vamos lá. Vamos começar então. Eu vou usar junto com vocês a paleta Desert da Ruby Rose e vou começar fazendo essa base de esfumado. E para fazer esse esfumado, eu vou usar um pincel fofinho, um pincel para esfumar. E vou começar com essa sombra aqui, que foi a sombra que eu fiz o swatch com vocês. E como que é essa base, Camila? Essa base que eu falo, esse início do esfumado, é você marcar levemente o côncavo. E onde fica o côncavo, Camila? O côncavo é esse fundinho aqui, ó. Quando você abre e fecha os olhos, sabe? Assim, acho que assim dá pra ver melhor. Então, esse movimento aqui, quando fica profundo, é o côncavo. Então, eu venho com essa sombra e faço levemente um esfumado no meu côncavo. Quando eu falo levemente, gente, é porque eu também estou com as mãos leve, tá? Esse é o segredo. Você ter mão leve, você ir fazendo com calma, devagar. E aí, um outro passo também para dar acabamento a esses olhos é você esfumar trazendo aqui, ó, para a pálpebra fixa. Essa pálpebra fixa é esse ponto alto aqui, ó, da minha sobrancelha. No caso, eu tenho a pálpebra bem espaçada, então eu consigo visualizar. Mas se você tem a pálpebra gordinha ou seus olhos são pequenos, você pode formar um côncavo falso, que é você fazer exatamente esse mesmo esfumado, porém um pouco mais acima, não se guiando exatamente pelo seu côncavo. Entenderam? Então, essa pra mim é a base do esfumado. E agora, a mesma coisa, eu vou fazer do outro lado, ó. Eu sempre começo no canto externo, que é o canto de fora, né? E depois eu trago pro meu côncavo. Faço movimentos de vai e vem, vai e vem. Vem com mais produto. Sempre com muita calma, com muita paciência. Eu não sou daquelas que pego uma grande quantidade de sombra e já aplico e depois eu venho esfumando. Por quê? Se der ruim, deu ruim, gente. Não vai ter como corrigir depois. Até tem, você pode tirar tudo e fazer de novo. Mas eu prefiro ir fazendo assim, com calma, sabe? E aplicando em pouquinho. Qual é esta cor? É essa cor aqui, ó. Da paleta Desert. Da Ruby Rose. Ruby Rose, tá? Minha professora de inglês disse que o correto é você falar Ruby Rose. Então, vamos lá. Vou seguir aqui, ó, o meu esfumado. Foco, Camila. Ó, vou esfumando bastante.
trazendo pra fora. Uma dica também pra gente que tem a pele negra é sempre comece a base do seu esfumado com uma sombra quente. Com uma sombra com um tom terroso, uma sombra assim laranjinha, que vai funcionar super. Eu acho que é a base. E aí, próximo passo, eu vou usar uma outra tonalidade de sombra. Uma sombra mais escura de uma outra paleta. Dessa paleta aqui, ó. A Burgundy. Burgundy, acho que é assim que se fala. Teacher, cadê você? E essa sombra mais escura, que é essa sombra aqui, ó. Nossa, essas sombras aqui são bem parecidas, agora que eu tô vendo. Que é essa sombra aqui. Repare que essa sombra, ela é mais fria. Comparado a essa e essa, por exemplo. Mas essa sombra é o que vai dar profundidade agora aos meus olhos. E aí eu vou usar outro pincel para esfumar. Eu vou usar um pincel menor. Ó, reparem que esse aqui ele é bem fofinho. E esses outros dois são menores. E aí eu vou usar esse pincel para fazer o esfumado no meu canto externo. Para dar esse efeito de profundidade. E eu venho com essa sombra e também trago levemente marcando o meu côncavo. Ó. Tá vendo? Deposito no canto externo. Depois eu marco o côncavo. E aí, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Deposito no canto externo. E marco o côncavo. Quando é a próxima live para eu criar lembrete no céu? Amanhã. Amanhã nós vamos ter uma live dedicada a delineado e cílios postiços. Ela vai ser 100% dedicada, gente. Amanhã eu vou mostrar para vocês tipos de delineado, qual o melhor delineador você pode usar, né, para fazer aquele delineado gatinho, bem maravilhoso. E também como aplicar cílios postiço, quais são os melhores cílios, como você pode aplicar de forma rápida, fácil. Mas já garanto que o segredo é praticar, gente. Eu resumo a maquiagem assim como prática. E agora vamos dar acabamento a esse esfumado, porque vocês podem perceber que assim ele ficou um pouco sem acabamento. Ó, aqui tá bem marcadinho. E aí, como eu faço pra dar acabamento a esse esfumado? Eu volto com aquele primeiro pincel. Se possível, você pode voltar com um pouquinho da sombra, isso é bem opcional. E aí, ó, eu volto esfumando isso tudo. Estão vendo, ó? Agora eu faço um esfumado por cima desse tom mais escuro que eu usei para dar o efeito de profundidade. E aí a mesma coisa vamos fazer do outro lado. Uma dica também para você visualizar o seu esfumado é você fazer assim, ó, olhando para baixo. Cabeça para cima, olhando para baixo.
Essa é uma dica também. Principalmente se você tem a pálpebra gordinha, se você não consegue visualizar direito na hora que você vai fazer a sombra. Porque se você faz assim, ó, nem a minha pálpebra que é espaçada eu consigo visualizar direito. Eu estou esfumando com a primeira sombra que eu usei. Basicamente, até agora, eu só usei duas sombras, que foi esse tom aqui, que é um tom terroso, né, laranjinha, que eu dei base ao meu esfumado, que eu fiz esse degradê de cor no fundo. E usei essa sombra aqui, ó, mais escura, para poder dar esse efeito de profundidade. E agora, por cima, eu venho esfumando isso tudo com o primeiro pincel que eu usei. Prontinho. E agora vamos dar um toque, né, uma cor a essa pálpebra. Eu vou escolher uma sombra cintilante. Por sinal, as sombras cintilantes dessas paletas são muito maravilhosas. Elas são bem pigmentadas, ó. Deixa eu compartilhar com vocês antes. Estão vendo? Reflete muito, são muito bonitas. E aí eu tenho a opção de aplicar ou com os dedos, que eu gosto muito, fica com um acabamento muito bom, ou com pincel. Eu vou fazer o seguinte, um lado eu vou aplicar com o dedo e outro lado com o pincel. Vamos fazer assim, então? Ó, vou pegar aqui a sombra com outro pincel. No caso aqui agora é um pincel língua de gato, assim, ó, um pincel de detalhe. E começo aplicando essa sombra aqui no meio da minha pálpebra. Essa sombra aqui que eu tô usando. Aí eu fiquei meia rouca, do nada. Olha como ela é bonita. E aí, pra dar um acabamento, ó, eu volto com o primeiro pincel e esfumo isso tudo aqui. Uma dica também para essa sombra ela ficar bem bonita é quando chegar aqui no meio, você dá leves batidinhas para poder unir uma sombra a outra. A sombra opaca à sombra cintilante. Ou você pode vir com o próprio pincel, com a sujeirinha dele, você faz ó, um leve esfumado aqui no meio. Isso vai deixar a sua maquiagem com acabamento profissional. Vai fazer com que as sombras elas dê a impressão que elas estão se unindo, sabe? E fica com um acabamento bem bonito. Então, ó, apliquei um lado. E agora, vou aplicar o outro lado com os dedos. Eu sinto que quando eu aplico essa sombra com os dedos, ela espalha, sabe? Ela até pigmenta mais. Eu tenho essa impressão por conta do atrito. Então, eu gosto muito quando a sombra, ela me dá essa possibilidade, sabe? De você trabalhar ela tanto com pincel, né? Com pincéis em geral, tanto com os dedos. E eu acho para quem é iniciante, é muito prático. Comente aí se você é iniciante ou se você já tem prática no assunto, que eu amo saber. Adoro.
Porém, ó, aqui eu não vou conseguir chegar no cantinho. Então, eu vou dar um leve acabamento com o pincel. Poder ficar um lado igual o outro, né, gente? Não vou sair diferente. Ó, só pra dar esse acabamento aqui em cima. Ui, quase que eu deixei cair. Tô vendo, tô vendo. Gente, a sombra que eu tô usando é dessa paleta aqui, ó. Da Ruby Rose, é Desert. É essa sombra aqui. Essa aqui. Então, fiz os meus olhos esfumados com direito a essa sombra cintilante, maravilhosa. E agora, para dar um acabamento a mais, né? Eu vou fazer um esfumado abaixo dos meus cílios inferiores. Esse pequeno toque na maquiagem faz toda a diferença, gente. Parece que você tá com uma maquiagem assim, super, hiper, mega profissional. Então fica a dica aí pra vocês. Que é o seguinte, você vem com um pincel de detalhe e você esfuma, ó, aqui abaixo. Qual sombra eu tô usando? Eu tô usando a primeira sombra pra esfumar, trazendo assim, ó, bem pra fora. Eu vou seguir basicamente a mesma ordem que eu fiz o esfumado acima, sabe? Vou esfumar primeiro, ó, com esse tom mais claro. E depois eu esfumo com mais escuro. Agora eu tô esfumando com o tom mais escuro. E aí esse... Ai, me ligaram na hora! Esse não é o momento de me ligar. E aí, agora com esse tom mais escuro, eu vou esfumar aqui, ó, bem rente a raiz dos cílios. Ó. Eu resolvi ensinar pra vocês um esfumado prático, um esfumado que assim, basta você ter delicadeza na hora de você dar acabamento. Porque a gente vê vários estilos de maquiagem, tipo cut crease, semi-cut crease, maquiagem com pigmento e um detalhe aqui, que faz um risco aqui, tal, que faz 3 degradê de cores, enfim. Eu acho que esses estilos de maquiagem requerem um pouco mais de prática, requerem um pouco mais de tempo, um pouco mais de firmeza. E você aprender essa maquiagem aqui, por exemplo, que é uma maquiagem que a base dela basicamente é o esfumado, eu acho que basta você ter um pouquinho de paciência e delicadeza, mão leve, que você consegue fazer, tá bom? Pratica aí. Pratique e depois me contem como é que foi. E agora vamos fazer um delineado, gente. Como eu falei, a live de amanhã é dedicada a delineado. Então hoje eu vou apenas contornar em volta dos meus olhos, que não deixa de ser um estilo de delineado. Então eu vou usar uma caneta delineadora
Tô usando essa daqui da Eudora Glam. E vou contornar em volta. Um momento de concentração. Fazer delineado nada mais é do que concentração e firmeza. Uma dica é você apoiar assim, ó, o braço, segurar bem firme na caneta e traçar um traço, uma linha. Viu? Simples assim. Ó. Contornei só em volta dos meus olhos. Eu vou deixar para fazer o gatinho amanhã. Então já programa aí seu alarme para amanhã, 8 horas, você está aqui coladinha comigo. E agora, o próximo passo, eu vou aplicar os cílios postiços, né? Porque maquiagem pede os cílios postiços, mas se você não tem prática, você pode caprichar ali na sua máscara de cílios, mas eu te garanto que uma vez que você aplicar cílios postiços, você não vai querer outra vida. Hoje eu vou usar um cílios postiço que eu tô amando já faz um tempinho. Já faz alguns meses, uns bons meses, que é esse daqui da Macrylan, o CL83. Vocês sempre me perguntam, Camila, que cílios você está usando? E agora, finalmente, eu decorei, porque confesso que eu não decorava a numeração dele. E aí, para ajudar a colar esses cílios, eu conto com a ajuda da pinça. Assim, só quando eu estou realmente dedicada a esse momento. Porque por eu já ter prática... Ah, eu tô cortando aqui a pontinha, tá? Mas amanhã eu falo mais detalhado o porquê eu tô cortando as pontinhas, o porquê cortar a ponta, corta ou não corta, tá bom? Mas me contem aí, o que vocês estão achando da live? Vocês estão gostando? Tô esclarecendo as dúvidas de vocês. Me contem se vocês gostaram desse formato de ter uma programação, né? Aqui no Instagram. Me contem tudo, eu quero saber de tudo, gente. Tô tirando o excesso da cola, ó, nesse momento. Sempre vem com uma colinha, né, da embalagem. Então eu gosto de tirar antes de passar a cola. A cola que eu uso é essa daqui da Kiss, ó. Que diz que dura 48 horas. Ela tem um aplicador, que é maravilhoso. Estou adorando. Estou amando. Cá, posso usar qualquer pó banana? Sim, você pode usar. É só você observar se ele é bem amarelinho, sabe? Eu ontem falei aqui sobre isso, que pra mim o ponto-chave é você observar se o pó ele é amarelo. Se ele é amarelo, se joga. Estou amando. Nome da cola. Gente, é a cola Super Strong Hold da Kiss New York.Essazinha aqui, ó. Mas amanhã eu conto tudo detalhado pra vocês. Fiquem ligados aqui comigo. Não percam. Agora eu vou colar, ó. Vou contar com a ajuda da pinça, mas eu colo normalmente sem pinça.
Eu colo assim, às vezes, só com os dedos, mas acho que a pinça ajuda a você visualizar e firmar, assim. Aí depois, ó, vem só assim, ó, com a pontinha, vou dando acabamento. Parece que não quer colar aqui na ponta. O que tá acontecendo? Não colou, gente. Não colou. Peraí. Um momento. Acontece. Vou passar mais cola aqui na pontinha. Enquanto isso, eu vou vendo a mensagem de vocês. Eu aguardo, assim, uns minutinhos. E aí eu deixo... Não exatamente a cola secar, né? Mas pra ela aderir melhor à pele. Agora sim. Agora colou. Eu sempre recebo mensagens de vocês dizendo: Nossa, Camila, você cola tão rápido, tão fácil. Gente, são muitos anos colando cílios, né? São 7 anos colando cílios postiço. Então, tudo é uma questão de prática mesmo. E, assim, se deixar, eu colo cílios em todos os momentos. Não só quando eu faço uma maquiagem nesse estilo, que, na minha opinião, é uma maquiagem mais trabalhada. Mas se eu fizer uma maquiagem dia, eu colo tranquilamente cílios postiço. Qual a diferença do pó translúcido pro pó banana? Ontem eu respondi essa dúvida, vou recapitular aqui rapidinho. O pó banana, ele é um pó translúcido, porém ele é um pó translúcido adequado para pele mais escura, para pele negra ou uma pele morena, vamos dizer assim. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. E o pó translúcido é aquele pó branco que não se adapta à pele negra. Então essa é a grande diferença. Esse lado já foi de uma vez, ó. Colei. Acho que foi. Perguntaram se essa make é uma make dia, né? Make dia ou make noite? Aí você que escolhe. Vocês acham que essa tem cara de make dia ou make noite? Como eu sempre falo, na minha opinião, na minha visão, maquiagem é personalidade e estilo. Se essa maquiagem ela representa o meu estilo para uma festa de dia, para uma ocasião de dia, vamos se dizer assim, eu vou usar ela de dia. Se eu acho que ela representa o meu estilo para uma ocasião à noite, eu vou usar ela à noite. Comigo não tem regra, gente, não tem regra. Angélica, então eu comentei aqui no meio da live que essa live ela é única e exclusiva para vocês que estão aqui nesse momento, porque no final dessa semana, da semana Vem Cá Maquiar, eu tenho uma super novidade para vocês. Então, fiquem coladinhos aqui comigo todos esses dias que vocês não vão se arrepender, tá bom? E agora, gente, bora finalizar esses olhos aplicando máscara de cílios. Eu sempre gosto de finalizar a máscara de cílios pra unir meus cílios naturais aqui, ó, os cílios postiços. E também para aplicar nos meus cílios inferiores. Marca dos cílios que fiquem mais naturais. Existe uma variedade de modelos, na verdade. Isso pra mim é super natural. Aquelas. Isso aqui é esse modelo super natural. Mas amanhã eu vou falar detalhadamente de delineado e cílios postiço. Então, não percam. Tá?
Amanhã vai ser totalmente dedicado a delineado e cílios postiço. Então, amanhã eu nem vou fazer sombra nem nada e vou vir toda trabalhada no delineado e cílios postiço. Tem diferença de rímel para passar na parte de baixo dos olhos? Não, eu acho que a grande diferença mesmo é o aplicador. Eu gosto muito do aplicador assim, mais fininho. Cá, você indica passar máscara antes de pôr o cílios postiço? Olha, eu acho que você tem que ver qual é a melhor forma pra você. Se você acha que aplicar a máscara e depois colar os cílios é melhor, você pode seguir esse passo a passo. Mas se você acha que aplicar os cílios e passar a máscara depois é melhor, aí você segue, enfim. Eu prefiro aplicar depois. Eu já tentei várias vezes passar a máscara, depois colar os cílios, ou quando eu já estou de máscara, depois eu colo os cílios. Eu não consigo, assim, me adaptar. Não fica legal, eu não consigo colar os cílios direito, enfim. Eu, Camila, tá? E aí, agora vamos ao batom. Que cor de batom eu posso pôr? Batom, gente, eu acho que batom é muito livre. Você pode se jogar, sabe? Você pode botar um batomzão vermelho, você pode botar um batom nude. Batom depende muito do meu humor, do meu momento. Aqui, por exemplo, agora, peguei aqui na gaveta. Eu quero passar um gloss. E aí? Vou usar esse gloss, que é o 053 da Ruby Rose. Ele é um gloss nude, que na minha opinião ele dá um ar sofisticado à maquiagem. Mas essa é uma maquiagem que eu colocaria tranquilamente com um batom vermelho. Como eu falei, depende muito do meu humor, tá bom? E aí, me digam, o que vocês acharam? Vocês gostaram da live? Estão gostando? Me diga qual cor de batom você usaria nessa make. Lip tint com gloss, isso aí, gente. Se joga no batom. Amanhã eu venho aqui compartilhar com vocês como fazer delineado, como aplicar cílios postiço e no final eu vou usar e abusar de um batom vermelho. Então aguardem. Que é bom que a gente também pode discutir um pouquinho sobre esse receio de usar batom colorido. Confesso que eu era uma pessoa que eu tinha muito receio e eu quebrei isso, sabe? Então eu quero muito compartilhar com vocês esse bloqueio, esse medo, para que você que tá aí do outro lado, talvez você sinta a mesma coisa e eu quero mostrar que você fica linda e maravilhosa, seja qual for a cor do batom, tá bom? E é isso, gente, amei nossa live. Olha, comentem aí, comentem também nas minhas postagens aqui do Instagram. Me sigam no perfil Camila Nunes Curso, porque esse perfil ele é totalmente dedicado a novas ideias, a novos projetos. Então, todas as novidades que eu tenho para contar para vocês em relação à beleza, em relação à maquiagem, eu vou compartilhar por lá, além de compartilhar aqui no meu perfil, tá bom? É isso, gente. Tô tão feliz com essas lives, com vocês aqui juntinho. Tô acompanhando as mensagens. Um close da make pra vocês. Isso, fazem mesmo a make, me marquem, gente. Marque a hashtag Vem cá maquiar, se você reproduzir algumas das dicas, né, que eu compartilhei aqui com vocês, seja lá qual for, sabe? Se for só um pequeno detalhe, como Camila, encontrei meu tom de base, Camila, aprendi a fazer esfumado, e você compartilha lá comigo, hashtag Vem cá maquiar, ou me marca @Camila Nunes, que eu vou adorar acompanhar, tá bom? E é isso, gente, um beijo. Até amanhã. Amanhã eu tô de volta, 8 horas da noite, pra gente papear bastante e falar sobre esse universo da maquiagem que eu amo, tá bom? Beijo!